Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre cognatos. Vamos começar a aula com a seguinte pergunta. Você já ouviu alguém falando a seguinte frase: eu não sei nada de inglês? É muito comum as pessoas perguntarem às outras se elas sabem algum conteúdo, algo relacionado à língua inglesa, mas a maioria das pessoas tem a crença de que elas não sabem de nada, de que realmente não tem algum conhecimento em relação à língua inglesa. Será que isso é realmente verdade? Observem aí comigo essas palavras, ok? Nós temos a primeira, different. A segunda, graduate, nós temos human, idea, music, university and television. Nós temos essas palavras aí, observem e me digam o que elas têm em comum. Você conseguiu entender o significado delas? Você acredita que qualquer pessoa, mesmo que elas afirmem que não sabem de nada de inglês, elas conseguem entender o significado dessas palavras? Vocês veem aí que são palavras, essas que estão na lista, que vocês muito provavelmente já devem ter visto em algum outro local, em algum texto, em uma letra de música. Então, muito provavelmente você vai fazer uma associação dessas palavras com a língua portuguesa, mesmo não sabendo, mesmo não sendo elas escritas exatamente da mesma forma que a língua portuguesa, certo? Nós estamos falando sobre as palavras cognatas. O que são as palavras cognatas? Elas são aquelas que possuem a mesma origem, com grafia ou a escrita igual ou semelhante e o mesmo significado, podendo possuir pequenas discrepâncias ou pequenas diferenças entre essas palavras, ok? Essas palavras possuem o mesmo radical em dois idiomas diferentes, distintos, sendo pertencentes à mesma família etimológica. A língua inglesa apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa. Esse fato ocorre principalmente devido à origem das palavras inglesas, o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras em português. Então, vai ser muito comum vocês observarem textos que tenham essas palavras cognatas, porque são palavras parecidas em ambas as línguas, ok? Tanto inglês quanto português. As palavras cognatas do inglês para o português são parecidas, tanto no significado quanto na forma, e são muito usadas na língua inglesa. Elas representam cerca de 30% de um texto em inglês. Não há registros de existência de um texto em inglês que não apresente no mínimo uma palavra cognata com a língua portuguesa. A maioria de vocês que estão assistindo aí a aula de inglês em casa, com certeza já deve ter ido procurar alguma letra de música, de um cantor que vocês gostam muito, e vocês devem ter achado, encontrado alguma palavra ali muito parecida com a língua portuguesa. Inclusive, até a pronúncia, às vezes, ela soa muito parecida, né? Então, vai ser muito comum vocês encontrarem essas palavras em textos que vocês forem pesquisar, ou que vocês forem encontrando também, né, ao longo aí da leitura de vocês. Porém, deve-se ficar atento às palavras não cognatas. Essas possuem uma grafia ou uma escrita semelhante a algumas palavras da língua portuguesa, porém o seu significado se difere totalmente do significado das palavras em português. Então, elas são chamadas de falsos cognatos, ou em inglês, false cognate. Então, vocês não devem confundir as palavras que são cognatas, que têm o mesmo significado e a grafia, a escrita muito parecida, com as que não são. No caso da aula de hoje, nós vamos focar somente nessas palavras que são cognatas, ok? Que são exatamente o que elas estão ali escritas, ok? São exatamente o mesmo significado. Já as
os falsos cognatos, que são palavras, elas são parecidas na escrita, mas que o significado delas é completamente diferente. Então, talvez em uma outra aula nós vamos nos aprofundar sobre a questão dos falsos cognatos. Hoje nós iremos somente focar nos verdadeiros, que são os cognatos, ok? Agora você vai pegar o seu caderno de questões, a prova Enem, primeiro ano, Linguagens e suas tecnologias, e vão abrir no caderno de língua inglesa, ok? Ele está sinalizado com as folhas azuis aí no seu livro, no seu caderno de questões. Nós vamos para a primeira questão do livro, a prova Enem. Nós vamos ler um texto e logo em seguida nós vamos resolver essa atividade, essa questão, ok? Observando as alternativas. Lembrando que na prova do Enem você não vai ter direito a levar dicionário ou algum tipo de aparelho eletrônico, vocês não vão poder consultar. Então, as palavras cognatas que nós utilizamos hoje na aula, vocês viram algumas dessas palavras, elas vão ajudar vocês a interpretar, ok, os textos, por mais que vocês não tenham a tradução em mãos, ok? Vamos fazer a leitura do texto em inglês, acompanhem comigo, ok? Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. An American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack than university graduates. Esse texto foi retirado da World Report News, Magazine Spec Up, editora Camelot, 2001. Então, nós vamos agora ler o enunciado da questão e ver o que é que essa questão está exigindo do leitor, ok? Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que você, então, vai observar no texto exatamente essa expressão University Graduates e vai fazer a relação com o que ele está sendo indicado no texto, ok? Nós vamos ler primeiro todas as alternativas, logo em seguida nós vamos discutindo aí com vocês aí em casa qual seria a opção mais adequada que corresponde ao que o texto, ao que o enunciado está nos exigindo, ok? Na letra A nós temos: as doenças do coração atacam 10.000 pacientes. Letra B: as doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Letra C: as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. Letra D: jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. E letra E: maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. Então, na letra A nós temos: as doenças do coração atacam 10.000 pacientes. É exatamente isso que o texto está dizendo? Não, nesse caso aí, os 10.000 pacientes, vocês vão olhar lá no texto e nós temos uma palavrinha antes desse número 10.000 ali na segunda linha, ok? Tem ali uma palavra involved. Ela é muito parecida com a língua portuguesa, ok? Que está indicando que estão envolvidos esses 10.000 pacientes. Nesse caso ali, ele não ataca, ele está envolvendo esses 10.000 pacientes. Portanto, a letra A não é nossa resposta correta aí nessa questão, ok? Na letra B, nós temos: as doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Tem alguma coisa no texto que está relacionada a essa alternativa? Não, nesse caso aí, está falando sobre as pessoas de 16 anos, porém não está relacionada à faixa com que ocorrem essa doença do coração, ok? Essas doenças. Portanto, a letra B também está descartada.
Na letra C, nós temos as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. Seria correta? Também não. Está falando apenas que as pessoas que saem da escola e que vão para a universidade, elas têm um risco um pouco menor de sofrer de doença do coração. Porém, essa questão aí das pesquisas, ela não é divulgada no meio acadêmico, ok? Então, letra C está descartada. Na letra D, nós temos: jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. Seria essa a nossa resposta? Também não existe essa questão de alerta sobre doenças, né, relacionadas ao coração. Portanto, a letra D também está descartada. Nos sobrou apenas a letra E. Maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. E é exatamente isso que o texto está nos dizendo, ok? Portanto, a letra E corresponde à nossa resposta da questão 1, ok? Do livro. Aqui. Agora nós vamos para a questão 2, ainda do livro do primeiro ano, ok? A prova Enem em língua inglesa. Nós temos ali um texto com o título The Death of the PC, ok? Vocês também vão observar ao longo do texto algumas palavras que são muito parecidas com a língua portuguesa, ok? Para que vocês possam entender bem do que o texto se trata. Vamos agora fazer a leitura juntos, ok? Acompanha aí comigo. The Death of the PC. The days of paying for costly software updates are numbered. The PC will soon be obsolete, and Business Week reports 70% of Americans are already using the technology that will replace it. Mary Lynch calls it a 160 billion tsunami. Computer giants, including IBM, Yahoo, and Cash on this PC killing revolution. Yet, two little-known companies have a huge head start. Get their names in a free report from the Motley Fool called The Two Words Bill Gates Doesn't Want You to Hear. Click here for instant access to this free report, brought to you by the Motley Fool. Esse texto está disponível no site www.fool.com. E então, nós temos aí um texto relacionado à tecnologia. Vocês observam ali pelo título do texto, nós temos ali a palavra, no caso a abreviação PC, no caso seria PC, né, relacionada ao computador, e durante o texto nós estamos ali falando sobre a tecnologia. Nós temos também o nome de uma pessoa muito famosa, que é o Bill Gates. Eu acredito que vocês devem ter observado isso também, ok? Além de outras palavras conhecidas também, nomes de sites. Nós temos também o Yahoo, que é muito conhecido também. Então nós temos essas palavras aí que vocês já podem fazer alguma associação antes mesmo de responder a pergunta, ok? Vamos agora ler o enunciado e ver o que ele está exigindo do leitor, ok? Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem a. Nós temos ali na letra A, aos responsáveis pela divulgação dessa informação na internet. Letra B, as marcas mais importantes de microcomputadores do mercado. Letra C, nomes de americanos que inventaram a suposta tecnologia. Letra D, aos sites da internet, pelos quais o produto já pode ser conhecido. E letra E, as empresas que levam vantagem para terem suas concorrentes. Então, lendo o enunciado, você vai prestar bastante atenção no que Bill Gates não quer que os leitores saibam, ok? Apesar deles terem falado, darem um contexto sobre a tecnologia, você vai se atentar à questão ali do que está relacionado ao Bill Gates, ok? Nós temos ali na letra A,
lendo novamente para irmos analisando cada uma das opções, ok? Aos responsáveis pela divulgação dessa informação na internet. Seria essa alternativa que corresponde ao que o Bill Gates não quer que os leitores conheçam? Não está relacionado à divulgação dessas informações, né? Tem outra coisa aí relacionada ao Bill Gates, ainda não essa divulgação de informações. Na letra B, as marcas mais importantes de microcomputadores do mercado? Também não. Eles estão falando de algumas marcas, porém essas marcas não estão completamente relacionadas ao que o Bill Gates está se referindo, ok? Letra C. Aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia. Seria essa a nossa resposta? Não, eles não citam nomes de outras pessoas, tanto que vocês podem observar que a pessoa que eles mais se referem aí, nesse caso no texto, é o Bill Gates, e eles não falam nomes de outras pessoas ao longo do texto, ok? Na letra D, aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido. Seria essa a resposta? Não. Ele fala sobre alguns sites, porém, nós temos que observar ali, nos atentar ao que o Bill Gates não quer que os leitores conheçam, ok? Por mais que essa resposta ela esteja um pouco relacionada ao texto, mas não é exatamente o que nós queremos, ok? Então, nos sobrou somente a letra E, as empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. E observem também, ao final do texto, nós temos ali uma mensagem para o leitor, né? Nesse caso aí, como foi retirado de um site, espera-se que o leitor esteja com um computador, algum tipo de dispositivo, acessando esse texto. Então, lá embaixo, em caixa alta, ele tem escrito "Click here for free report", alguma coisa do tipo. Clique aqui para acessar de maneira gratuita, né, toda essa reportagem, essa notícia. E aí você vai descobrir quais são essas empresas que o Bill Gates, ou então esses nomes dessas empresas que o Bill Gates não quer que o leitor conheça, porque possivelmente poderia ser a concorrente ou as concorrentes dele, ok? Então, letra E é a nossa resposta dessa questão número 2. Ok, our class is over. A nossa aula acabou. Enjoy your studies. Se divirtam com os estudos. Acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class.